que é freudiana. E aí abre já um espaço de debate. Porque o Freud diz que o difícil da gente dialogar não é o extremo outro. Se eu encontrar justamente um indígena de cocar que se comunica por sinal, eu vou ter muito mais tolerância com ele. A não ser que eu seja um colonizador que quero que ele morra já por um pressuposto. Mas digo assim aqui na modernidade. Se eu encontrar um indígena, um papua da Nova Guiné, um esquimó, eu vou ter muito mais curiosidade pela diferença do que se eu encontrar você. E esse conceito freudiano, que é o narcisismo das pequenas diferenças, foi usado pelo Eugênio Henrique, que você é um historiador, eu acho, não sei se é um filósofo ou um historiador, para explicar a intolerância, como foi fácil, politicamente, botar fogo na intolerância do alemão contra o nazista. Porque eles eram muito próximos, e não porque eles eram radicalmente a alteridade radical. É porque é na hora que o outro está muito perto do meu território que eu tenho que proteger. Pensa a diferença entre irmãos gêmeos e irmãos de idades um pouco mais diferentes. Ou dois irmãos homens ou um homem e uma mulher. Coisas banais, assim, não é? Então, eu acho que esse conceito é bom a gente chamar para tentar entender onde que pode aparecer a pior violência. PT e PSDB. Né? Eu não quero discutir política aqui de jeito nenhum, nem me sinto atualmente apta, mas pensando que era durante a ditadura, quer dizer, surgiram, no final, ainda nem era PSDB, surgiram os partidos que podiam ser as luzes. Não é? E por estarem tão próximos, quer dizer, se fosse uma aliança PT e PSDB contra a escória, o Brasil daria muito melhor. Em vez de cada um isolado com a sua escóriazinha particular, né? E está dando no que dá. Mas eu não quero discutir política nem me sinto apta. Eu só lembrei das pequenas diferenças. Eu queria falar um pouco nisso. Que essa é aí que entra, a gente convoca, porque o nosso campo narcísico fica muito ameaçado pelo outro, não é? E aí que a gente convoca a intolerância e faz do outro o mal absoluto. Enfim, lembrei dessa ideia freudiana que eu acho muito boa. Obrigada. Eu vou entrar numa coisa que a Márcia falou aqui, e que é essa questão do mal radical. Tem um autor da literatura que acho que fez uma alusão a isso, que acho que esse mal metafísico, né? Eu vou ler um trechinho do livro dele, e é um autor que se suicidou há algum tempo, que chama David Foster Wallace, e tem um livro que chama Graça Infinita, e ele tem o seguinte trecho: eu tenho percebido que a sensação dos piores pesadelos, uma sensação que você pode sentir dormindo ou acordado, é idêntica à própria forma desses sonhos ruins. A súbita percepção intraonírica de que a própria essência e o próprio centro do pesadelo estiveram o tempo todo com você, mesmo quando acordado, só que você não percebia. E aí, aquele intervalo aterrador entre se dar conta do que você não tinha percebido e virar a cabeça para olhar para o que esteve ali o tempo todo, sempre. O seu primeiro pesadelo longe de casa e da família. Ele estava lá o tempo todo. O sonho é que você acorda de um sono profundo, acorda subitamente suado e surtado e é completamente tomado pela repentina sensação de que neste quarto, com você, há uma destilação do mal mais pleno, de que a essência e o centro do mal estão bem aqui, neste quarto agora, e é só para você. Nenhum outro menininho do quarto está acordado. O colchão do beliche acima de você pende morto e imóvel. Ninguém se mexe. Ninguém mais naquele quarto sente a presença de algo radicalmente mal. Ninguém se bate ou senta suado. Ninguém mais grita de medo. Seja o que for, não é mal para eles. Eu fiz essa citação aqui para pensar sobre isso, né? Esse mal radical, esse mal que está dentro do ser humano, né? Se é algo contornável, que está dentro do inconsciente, enfim. Queria a opinião de vocês, que vocês falassem um pouco disso, se puderem. Então, eu acho que o conceito de mal radical não ajuda, porque ele implicaria, pelo menos na história, assim, é o mal pelo mal. O mal do sujeito perverso que tem o desejo de fazer o mal e destruir tudo, quando
seria uma ideia, por exemplo, de poder, o poder antes do Foucault, né? Aquele poder que é dominação, exploração e destruição. O poder que chicoteava, o poder que... Era o poder desse, digamos assim, um sadismo mesmo, né? Mas a novidade é o conceito de banalidade do mal, justamente porque esse seria mais maleável, seria por exemplo, se a gente pensar em termos de poder, comparando, seria esse poder que é sedutor. Então, você já concorda com o sistema capitalista, com a dominação masculina, porque é tudo assim muito suave, é tudo muito tranquilo, não faz mal nenhum ser escravo. Eu não preciso mais decidir se eu vou ser um escravo voluntariamente, porque naturalmente eu já sou, pois eu já ganhei os mimos todos do consumismo, por exemplo. Não, eu fui mimada pelo consumismo, então eu tenho lá as minhas roupinhas, o meu carrinho, a minha decoração, eu estou todo tranquilo, porque a vida já se resolveu para mim dentro desse contexto, entendem isso? Então eu acho que essa banalidade do mal, então em nome disso, em nome das coisas mais estúpidas, eu faço as coisas mais odientas, que era o caso do Eichmann, ele só queria subir na carreira, gente. Vocês já viram aquelas... Uma vez eu lembro de uma mulher que ela matou a colega. Vocês lembram? Ela assassinou uma colega numa disputa, assim, porque ela queria o cargo da mulher. As pessoas fazem isso. Matam uma pessoa por dinheiro, matam, sei lá, ou se vendem porque, enfim, queriam subir na carreira, como o Eichmann estava fazendo. O que tinha de mal? Todo mundo quer subir na carreira. Quem é que podia julgar uma pessoa no nosso contexto por querer subir na carreira? Aí, a psicanálise é interessante nesse contexto, assim como leitura desse tipo de subjetividade, porque aparece o tema do inconsciente. Sei lá, estou lembrando agora, por exemplo, do Tolstói, da morte de Ivan Ilitch. Um sujeito que era um juiz que queria subir na carreira. Ele o Ivan Ilitch é um típico fascista, né? Um fascista em potencial, e era um sujeito assim, esvaziado de pensamento, esvaziado de emoção, esvaziado de ação, repetitivo, e ele acaba morrendo de uma ferida que vem de dentro, um negócio assim que ninguém nunca entendeu o que era. O Tolstói explora isso justamente para mostrar aquela pessoa que não estava sendo vitimada pela maldade, pelo ressentimento, pelo ódio que ela pudesse ter, querendo destruir os outros. Não, ela estava sendo vitimada apenas por ser uma pessoa banal, um homem comum, por ser um imbecil vendido para... Não era nem para o sistema, porque ele não estava nem pensando no sistema. Ele era vendido assim para o imediato, para a decoraçãozinha da sala. Sabe aquele negócio de a casa bem decorada, a gente assim, todo mundo bem vestido, aí depois a gente vai num restaurante bacana, toma nosso espumante numa taça de cristal, essas coisas todas que a gente tem esse lado, né? O lado bobo que todo mundo tem. Que a miçanga que encantou, o espelhinho que encantou o nativo, cheio dos olhos. Ele gostava dessa... Era estético. É isso que é o mal banal, sabe? De repente você ser convencido por essas coisas e ter perdido de vista o simbólico, de repente os valores, de repente os valores mais altos sociais, valores políticos, tudo isso. Sei o que Maria Rita vai achar disso. Não, esse trecho que você leu é muito literário, não é? Então não dá para fazer um julgamento como se fosse... E me parece que aí o sujeito está se deparando com seus pesadelos. Então, uma coisa é dizer, não, o mal está dentro de mim. Outra coisa é eu achar que se eu tive um pesadelo horroroso, enfim, na hora que você acorda, você está livre daqui. É uma criança, não sei se dá para comentar muito, é literário, não teria muitos comentários a fazer, mas ao mesmo tempo não é o mal radical. Certamente isso é o inconsciente. Né? O inconsciente de vez em quando nos assombra de uma maneira tal que você quer tirar de dentro de você, mas de dentro de você só sai se você sair junto. Né? Não tem essa divisão. Mas eu tinha pensado uma outra coisa sobre o mal radical, que agora por causa do inconsciente eu esqueci. Talvez daqui a pouco eu fale. Não, porque é claro, quer dizer, a maior condição de se praticar o mal radical é você estar convicto que você está praticando em nome do bem. Né? Não tem nada pior do que você dar a um sujeito, em qualquer regime, plenos poderes de praticar o bem. Sejam os cristãos nas cruzadas, sejam os torturadores na ditadura. Né?
crentes de que alguns sim estavam mesmo crentes, outros não, eram cínicos ou uns perversos mesmo, mas não necessariamente o torturador tem que ter uma estrutura perversa, estrutura no sentido mesmo psicanalítico. E aí, por isso que, lembrei, porque quando você falou de bons e maus antes, na sua outra fala, o Lacan tem uma dessas frases geniais. O Lacan pode ser um chato de galocha, mas ele tem umas frases que dão conta de um monte de coisa. E uma das frases dele, quando ele está discutindo, inclusive, a nova forma da sociedade de psicanálise que ele quer criar, né, que não deu certo, mas não faz mal, ele diz: eu não acredito em pessoas, eu acredito em dispositivos. E isso é fundamental. Quer dizer, se o dispositivo for perverso, tá bom, tem alguns santos que realmente preferem ser expulsos ou morrer torturados do que praticar o perverso. Mas se o dispositivo der margem ao autoritarismo, se o dispositivo exigir personalismos, vaidades desenfreadas e competições desleais, qualquer um de nós pode estar, digamos, pervertido por ele. A coisa mais difícil, eu não participo de nenhuma instituição psicanalítica, mas é um problema meu, mas a coisa mais difícil, se você cria uma instituição, seja o que for, é você criar um dispositivo que permita, ou que só permita, extrair o melhor das pessoas. O pior é garantido. O que você tem que tentar é garantir o melhor. Né? É extrair o melhor. Porque o pior vai aparecer. Em todos nós. Ciúmes, vaidades, isso é humano. Não é? Ninguém precisa ser um Eichmann para ter isso. Não é? Muito menos um Cabancel para ter isso. O pior vai aparecer. O que a ditadura fez, né, o que as ditaduras fazem, é instituir um dispositivo em que sujeitos comuns viram torturadores. E depois, não pense que os torturadores depois, os que a gente entrevistou, estão muito bem, obrigado. Né? Eles continuam defendendo, mas eles são os caras arrasados psiquicamente. Eles não têm pena de nenhum deles, não é isso? E muitos deles não falam até hoje e dizem que não se arrependem de nada, etc. Mas é um dispositivo que arrebenta com o sujeito. Né? Então a gente tem que pensar em dispositivos que barrem o pior, porque o pior mora em nós, em qualquer um de nós. Né? Barrem o pior. Eu me lembro de um paciente que me contou uma situação banal de infância, que ele estava num jogo de futebol, que o outro deu uma canelada nele, que daí o outro, ele deu uma rasteira, o outro caiu e ele se viu chutando o outro. Isso com 9, 10 anos, mas ele lembrava disso. E ele falava: eu não consigo parar, na hora que o outro caiu. Né? Então são situações que isso pode vir a gente, que a gente não sabe. E ninguém é tão pior do que ninguém. Claro, tem pessoas mais éticas, mais pacíficas, mas ninguém é tão melhor que possa dizer: eu estou livre disso em qualquer circunstância. Por isso que o mais legal é pensar isso mesmo. Quer dizer, o mal banal, ele pode estar em qualquer um de nós, dependendo da circunstância que nos envolve e que nos permite acionar isso e até nos premia quando acionamos isso, ou não. Né? Era isso. Obrigada. Vou fazer uma pergunta. Os dois, então deve ser alguma coisa do... Em alguém na livraria. Mas acho que dá para ouvir, sabe? Dá para ouvir? Sim. Dá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas acho que a resposta é um pouco óbvia, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A partir de uma entrevista que eu li da Márcia, mas acho que é uma pergunta que e é uma entrevista que você deu para a revista Cult recente, que você fala sobre a ressurreição do conceito de esquerda no discurso brasileiro e que essa ressurreição desse conceito não dá conta das questões feministas. Você fala também da ideia da fundação de um partido democrático, a partir do qual poderia catalisar potências diversas que estão oprimidas e recalcadas no cenário político e social, inclusive as da esquerda. Aí eu coloco aqui que se é possível dizer que há elementos dentro dessa esquerda institucionalizada na política, né, que se comporta de acordo com a banalidade do mal em algum sentido. Né? Enfim, não existe educação, não existe política em torno dos indígenas, por exemplo, uma série de outras coisas. Fica essa questão para vocês falarem um pouco.
Pois é, aí você começa a ir para a questão política, que a gente não queria falar. O que dizer disso? De fato, eu e um grupo de pessoas que a gente pode colocar sob o guarda-chuva de tudo que não presta. Sabe, lembra dessa frase? Tudo que não presta, daquele deputado do Rio Grande do Sul, o mais votado. Estou falando do Rio Grande do Sul. Falou isso Heinz. daí num discurso contra os índios. Exatamente. Tudo que não presta. Então a gente resolveu fazer, eu e mais um monte de gente que é tudo que não presta, mulheres, LGBTs, e o resto que não presta, tudo isso, pobre, enfim, todo mundo quer tudo que não presta, a gente vai fazer um partido. E a ideia do partido, Maria Rita, é uma ideia de provocação no cenário, porque eu realmente acho que o conceito de esquerda e de direita, sempre achei conceitos precários, mas não precários em si mesmos, acho que são precários para quem é feminista. É claro que o feminismo, ele sempre vai ser de esquerda, mas dentro da própria esquerda, o feminismo fica sempre numa posição subalterna. Então, o único jeito, eu mesma sou filiada num partido de esquerda, que é o PSOL, pelo qual tenho muito carinho, mas, de fato, não dá para fazer o feminismo que a gente tem que fazer no atual momento histórico, a meu ver, sempre nessa posição secundária, inessencial, subalterna, né? Então, é preciso, ao meu ver, ou é possível, ou pode ser muito divertido, confrontar o poder naquele lugar que, para o poder, é o mais caro, que é o lugar do governo, da governabilidade. E aí vem toda essa discussão, que agora não vem ao caso, mas que a gente poderia ter, que é mais mulheres na política, essa coisa das cotas das mulheres que não funcionam. Não, mas não, gente, mas não é Ser mulher não garante nada. Não, então, por isso que é um partido feminista. Não garante nada. Então, por isso que não é um partido de mulheres. É um partido feminista. E sendo feminista, é um partido para todo mundo que pode bancar, e mesmo que ele venha a não ser um partido, mas venha a ser uma grande provocação em torno da discussão necessária hoje em dia sobre o que significa poder. Na minha cabeça, nas minhas utopias, esse poder pode ser transformado em potências, pode ser um grande movimento na contramão do institucional, instituindo outras formas de relação entre as pessoas, em que a questão política vem à tona com força, né? A política que vem sendo destruída assim, a pauladas, né? Pelos autoritarismos que, enfim, sempre voltam à tona no contexto social. E a ideia assim, de um poder que é criativo dele mesmo, né? Um poder que é autopoético. Eu penso o feminismo como uma ético-política, em que a alteridade cria a voz, essa alteridade que é a alteridade justamente produzida pelo próprio sistema para poder destruir o outro. E eu penso que essa heteromarcação que você sofreu pode revidar com força. Eu mesma nunca gostei nem de partido, e eu nunca gostei nem de dizer que eu sou mulher, nunca disse. Por isso mesmo que eu acho que eu fui fazer nunca tive crises com a coisa de fazer filosofia no meio de um monte de homem, porque eu nunca me achei mulher, eu nunca me vi como diferente. Mas quando eu fui fazer televisão, por exemplo, eu percebi que eu era marcada como mulher, aí eu pensei, o único jeito de ser mulher nesse mundo sem sofrer é sendo feminista. Assim, sério, porque qual a vantagem de ser mulher ou pra que ser mulher? Eu nunca me identifiquei com essa coisa. Mas eu comecei a ser mulher na hora em que eu pensei, sou feminista. É o único momento assim que eu digo sou mulher numa boa. Porque eu acho que essa marcação tem que ser politizada. Se ela não for politizada, você fica sempre naquela posição heteronormativa, subalterna, tendo que bancar alguma coisa que de repente não tem nada a ver com você, né? Sei lá, sabe essa heterodenominação mulher lá. E aí, eu costumava, aliás, uma época assim que esse processo foi todo forjado muito internamente, nesse questionamento todo. Eu nunca dizia que eu era mulher. Por exemplo, eu ia fazer uma palestra para mulheres no Dia Internacional da Mulher e dizia, gente, eu vim aqui vestida de mulher hoje falar para vocês que são mulheres. A gente me combinou que a gente é mulher e vim vestida de mulher.
Mas eu falava constantemente que eu era uma girafa, um ornitorrinco, um afrodita, um monte de coisa assim. Até que eu fui percebendo que, na verdade, essa nomeação negativa de alguma coisa era sempre para provocar uma cena, e agora eu estou dizendo que eu sou mulher. Sou mulher porque sou feminista. E eu acho que o feminismo, como ético-política, pode realmente quebrar esse dispositivo habitual do poder, lançando um outro dispositivo, que não sou burra, né, de não saber que é isso. Mas acho que pode ser democrático, pode ser um processo interessante para muita gente, e acho que os homens, assim, as pessoas que se autodenominam ou foram heteromarcadas como homens, se elas conseguirem conversar dentro desse barato ético-político que é eco-feminista, trabalhista, eu acho que pode todo mundo entrar no nosso partido, vai ser uma grande farra contra o autoritarismo vigente. Assim, no nível de uma política como festa, né? Como alegria, como revolução alegre. Então, é esse barato, assim. Eu acredito nisso, até porque se eu não acreditar nisso, se eu não acreditar em alguma coisa, se eu não inventar um negócio na minha cabeça, assim, eu estou inventando isso porque a vida está insuportável, assim, e eu acho que a depressão é política. Vocês não acham? Você não acha, Maria Rita? Eu não li teu livro sobre o tempo e o cão, mas não sei se você desenvolveu alguma ideia nessa linha, mas assim, por que tanta depressão? Provavelmente porque esse mundo está insuportável. Por que ele está insuportável? Porque está politicamente insuportável. E aí as pessoas todas massacradas dentro de um paradigma de servidão consumista, capitalista, quem é que consegue ser e existir e sentir que vale a pena estar dentro desse mundo? Você quer desaparecer desse planeta. E aí esse talvez seja o sentimento, a depressão como política, né? Ela está dizendo alguma verdade que a gente não está querendo ver. Sei lá, mais ou menos por aí, assim. Não, concordo com várias coisas. Eu fiz a brincadeira com a Cátia Abreu, a provocação, né? Porque, claro... Como conversar com Cátia Abreu? Eu não acho que o feminismo radical seria, não, tá, os homens não são melhores que nós, mas nós também não somos melhores que vocês, homens, né? Na verdade, esse é o feminismo radical. Eu sou muito feminista, quer dizer. É queer, né? É totalmente queer, gente, porque são teatro, né? Tem de mulher. Quer dizer, o problema também são os dispositivos, de novo, de poder. Por isso que eu joguei aí essa figura abominável da Cátia Abreu. Né? Por ela matava todos os indígenas, que são esses seres inúteis que estão atrapalhando o progresso. Vamos voltar ao canibalismo. Sendo mulher. Mas ela ia ser... Enfim, então por isso que eu provoquei, mas só para pensar. Eu me lembro, olha, há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma viagem para o interior do Maranhão e teve uma cidade que, por uma razão que eu não me lembro mais qual era, a gente foi parar na casa do prefeito. A gente almoçou na casa do prefeito, mas não é porque a gente era riquinha de calcanhar sujo, mas aconteceu alguma coisa que a gente conhecia alguém, a gente foi almoçar na casa do prefeito. E aí aquele almoço, né? E surgiu algum assunto muito cifrado, isso era ditadura, sobre corrupção, sobre meter a mão. Né? E a mulher do prefeito dizia, mas o que a gente pode fazer? A gente tem necessidades. Né? Então, os filhos da gente querem coisas. Quer dizer, ali tinha essa, claro, um sistema nordestino arcaico, 70, interior e ditadura, juntando tudo. Claro que essa mulher também, num certo sentido, era uma oprimida. Mas ela era também, e muitas vezes nas tragédias shakespearianas, tem essa mulher que é uma Lady Macbeth, né? Que vem dizer, ela não tem poder, mas ela empodera o seu homem e vem dizer, mete a mão aí porque eu quero. Né? Então, nesse sentido, assim, mulheres e homens estão oprimidos numa situação, é claro que os homens têm mais poder, é claro que mulheres foram muito mais oprimidas até o feminismo, mas nem se compara, antes e depois a gente teve a maior sorte, né, Márcia, de nascer numa época, não posso... Maior sorte, graças ao feminismo histórico. Sim, de nascer aí, desde o 19, desde aquelas malucas sufragistas, passando pelas malucas queimadoras de sutiã e tudo mais, a gente teve uma sorte incrível de nascer nessa geração. E mais nossas filhas ainda na geração pós-feminista, que nem... Veja, a minha filha nem se dá conta. Assim como mulher é feminina, é bonita e tanto faz para ela. É muito bacana ver isso. Né? Mas acho que a questão do Ares, já esqueci qual era a questão. Sobre a esquerda, então. Voltando, concordo com a Márcia também, a questão do dispositivo. Quer
dizer, e eu também acho o PSOL um baita partido bacana. Agora, o dispositivo e a ditadura, no que a ditadura transformou os dispositivos democráticos no Brasil, as instituições, a dificuldade que a gente tem, o fato de que a nossa ditadura, como no poema do Herbert, não terminou com estrondo, mas com suspiro, com tudo bem, vamos lá, deixa quieto. Então não teve condenação, então não teve julgamento, então todo mundo já está... Vocês devem lembrar, quem tem perto de 50 ou mais de 60 aqui, que no finzinho da ditadura, no momento da abertura, ainda teve aqueles dois malucos, e não foi ideia só deles, a Comissão da Liberdade, que tentaram jogar a bomba no Rio Centro. Não era um show que já era a abertura, era 82. Teórica ainda era Figueiredo, mas era 82, era um show maravilhoso que era para ser. Né? Com todos aqueles músicos que exilaram, voltaram, e aqueles malucos, o capitão e o sargento, foram levar uma bomba, trancaram por fora o estádio inteiro. Quer dizer que a maioria das pessoas ia morrer pisoteada. Eles iam jogar uma bomba na casa de força, ia ter um estrondo, ia acabar a luz, e ia ser um massacre. Foi um acidente, a casa de força explodiu. Né? Ia matar uma parte da juventude de estudantes de esquerda. Quer dizer, isso é o que é o mal que está instalado no dispositivo. E se Deus existe, ele fez um gol de mão naquela hora, que a bomba explodiu no carro, no colo do sargento que ia judiar. O sargento morreu. Não vou dizer que eu morro de dó, apesar de ser um ser humano, não é? O capitão que fez o inquérito e fez o relatório mostrando o que tinha acontecido foi afastado, e daí saiu um relatório oficial dizendo que foi um acidente, que era uma explosão. Como a bomba esmigalhou, não tinha mais bomba, foi uma explosão que aconteceu com o carro, era um inquérito completamente falso. Ninguém foi punido, como nunca nenhum torturador foi punido no Brasil, não é? Resultado, para falar ainda de dispositivos, o Brasil, que é o único país que teve ditadura na América Latina, que anistiou seus torturadores, é o único país em que as polícias militares matam mais do que mataram durante a ditadura. E matam mais, só que não matam a gente. Né? Matam os negros, os pobres. Eu ponho a luta de classe na frente da luta feminista, embora eu seja feminista. Eu acho que sem igualdade, no sentido mesmo da emancipação, para nós mulheres também não tem muito refúgio. Porque o ruim é você saber que você vive numa sociedade em que o seu igual, que mora num outro bairro, vai ser torturado pela polícia se ele for pego por engano. Não é se ele for pego assaltando. Você pode até dizer, bom, mas então, né, tem o pessoal que fala, mas mereceu, né? Isso dizia no tempo da ditadura também, mas também o que ele estava fazendo. Né? Então eu poria, assim, politicamente, eu acho que são posições muito irmãs e muito complementares, mas o meu interesse pela igualdade de condições, não é igualdade, os regimes comunistas fizeram uma coisa horrorosa, tentaram promover uma igualdade de todo mundo tem que ser igual, vestir igual, pensar igual. Isso é um horror, isso é totalitarismo. Estou pensando em igualdade de oportunidades, que é a única que interessa para a gente. Né? Então, a igualdade de oportunidades, para mim, e aí tem a ver com a diferença de classe, onde você nasceu, como é que você nasceu, etc., está na frente está na frente no sentido de que onde eu vejo mais barbaridades acontecendo, não é que pobres são mais importantes do que mulheres, é onde eu vejo mais barbaridade, é onde me dói mais, né? Que é na desigualdade das oportunidades. Né? Mas acho que aí a luta feminista vai junto. Hoje eu acho que onde a gente está é muito fácil ser mulher. Difícil continua sendo ser mulher na periferia, por isso que a luta de classes tem que vir junto. Né? Para a gente é muito fácil, e até eu percebi na minha trajetória, eu vou te falar, Marcelo, talvez porque eu era jornalista, eu estudei psicologia, mas eu fui jornalista durante muito tempo. Então eu não estava na filosofia, não sei, e você